Querido irmão, querida irmã, paz e bem. É na alegria do Espírito Santo que mais uma vez aqui me encontro pelas redes sociais, aqui no canal da Capela São Sebastião, Braz Santo, Ceará, para juntos vivenciarmos o Evangelho do dia. Hoje a Igreja nos fala, na sua Santa Liturgia, no Evangelho de São João, capítulo 20, versículo de 24 ao 29. Convido você a tomar em mãos a espada do Espírito e juntos proclamarmos a Santa Palavra. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos disseram-lhe: Vimos o Senhor. Mas ele replicou-lhes: Se não vir nas suas mãos o sinal dos pregos, e não puser o meu dedo no lugar dos pregos, e não introduzir a minha mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, estavam os seus discípulos outra vez no mesmo lugar, e Tomé com eles. Estando trancadas as portas, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Introduz aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e põe a tua mão no meu lado. Não sejas incrédulo, mas homem de fé. Respondeu-lhe Tomé: Meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: Crestes porque me viste? Feliz aqueles que creem sem ter visto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Amada Igreja em Cristo Jesus, a Palavra de Deus é o que move toda a Igreja de Cristo. Foi pela Palavra de Deus que se deu origem a toda a criação. Deus disse: Faça-se a luz, e a luz foi feita pela Palavra de Deus, e assim sucessivamente se deu início a toda a criação pelo poder da Palavra de Deus pronunciada. Esta palavra que chega a mim e a você através da fé de tantos homens, a começar pelo Filho de Deus e Deus, Jesus Cristo, e assim sucessivamente através dos apóstolos, entre eles o apóstolo do qual nós estamos falando neste Evangelho sobre ele, onde São João vem narrar a pessoa de Santo Tomé e os demais que acolheram a missão salvífica do Cristo, do Ide e evangelizai e proclamai a todas as nações as maravilhas do reino do meu Pai. São Tomé e todos os apóstolos, acolhendo esta palavra, deram continuidade ao ministério do Cristo, onde Cristo conferiu-lhes poder. Ide, evangelizai, curai os doentes, expulsai demônios, ressuscitai os mortos, recebei de graça e de graça dai. Esta palavra, através destes homens e tantos santos e santas que deram a vida pela Igreja, chega hoje a mim e a você. Não somente para que sejamos telespectadores na messe do Senhor, mas agentes, aqueles que vamos colocar a mão na massa para trabalhar na obra do Senhor. E o que o Senhor exige de nós, que acolhemos a palavra, que aceitamos a missão,
que tenhamos fé, uma fé em Deus. Credes em Deus, credes também em mim, como o Senhor diz em João 14. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. E aqui nós sabemos que quando Jesus ele é morto na cruz e após 3 dias ressuscita, Jesus fica por 40 dias aparecendo aos apóstolos. Aparece aos discípulos de Emaús, aparece a Maria Madalena no túmulo, e aparece aos seus apóstolos ali reunidos, trancados, onde naquele momento Tomé não se encontra, mas Tomé recebe o testemunho dos seus irmãos: vimos o Senhor. E aí onde Tomé, ele faz essa narrativa, se eu não ver o sinal dos pregos e não colocar o meu dedo no sinal dos pregos e não introduzir a minha mão no seu lado, aquele lado que foi perfurado pela lança, eu não acreditarei. Primeiro, meus irmãos, a gente viu um desejo de Tomé de fazer uma experiência do Cristo, uma experiência minuciosa, uma experiência de toque. E aí, eu e você também devemos ter no nosso coração esse desejo de fazer a experiência de Deus. Por outro lado, nós vemos também em São Tomé a pessoa da igreja. Nós vemos em São Tomé este lado da igreja de provar tudo e reter o que é bom. A igreja não é incrédula, mas a igreja ela não acredita de primeiro momento quando se diz vimos o Senhor, ou quando se diz aqui aconteceu uma aparição, ou quando se diz aqui houve um milagre. De primeiro momento a igreja não acredita, mas também a igreja não desacredita. Mas a igreja ela vai provar, através de todos os mecanismos e meios que temos hoje, de se provar, como aconteceu com tantos e tantos milagres e acontecimentos em que a igreja ela prova e depois diz a ciência: não temos explicação, e a igreja afirma: isto é um milagre. São Tomé nos traz todo este lado da igreja, este lado de experimentar tudo e reter o que é bom. Aqui, meus irmãos, Tomé, quando veio Jesus aos discípulos, diz que Tomé não estava com eles. Os outros discípulos disseram: vimos o Senhor. Mas ele, como já falei, ele replicou: se não vir nas suas mãos o sinal dos pregos e não puser o meu dedo no lugar dos pregos e não introduzir a minha mão no seu lado, não acreditarei. Aí, 8 dias depois, estavam os seus discípulos outra vez no mesmo lugar, e Tomé estava com eles. Também a palavra afirma que estava trancada as portas. E aí eu quero me deter em este fato das portas estar trancadas. Por que as portas trancadas? No entanto, os discípulos, fazendo a experiência de Cristo ressuscitado, sabendo que Jesus ressuscitou, mas ainda o medo os impedia de estarem com as portas abertas. O medo ainda os impedia de estar no campo, cumprindo a missão que o Senhor os confiou. Porque eles estavam trancados com medo das autoridades judaicas, com medo dos romanos, porque mataram o Cristo. E também agora uma perseguição acirrada se desencadeou contra os discípulos do Cristo. E eles estavam aqui com as portas trancadas. Aí Jesus veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Então Jesus derrama a paz sobre a sua igreja. E aí, meus irmãos, em outra passagem o Senhor diz: não dou essa paz como o mundo dá. Não a dou como o mundo dá. Dou-vos a minha paz, deixo-vos a minha paz. Não a dou como o mundo dá.
E aí nós podemos nos deter nesse contexto de paz. Para o mundo, a paz que o mundo conhece é aquela paz com a ausência de qualquer turbulência. É aquela paz com a ausência de qualquer dificuldade. Mas a paz que o Cristo nos dá é diferente da paz que o mundo entende. Muitas vezes, os discípulos, os servos de Deus, são tidos por aqueles que não têm fé como se fossem homens dignos do maior sofrimento ou penúria, por passarem por diversas situações e provações. Não foi diferente com os discípulos, com os apóstolos. No entanto, eles receberam do próprio Cristo: dou-vos a minha paz, deixo-vos a minha paz. Quando Cristo ele sobe ao céu, a perseguição é grande aos seus discípulos, a ponto de muitos e muitos serem assassinados. São Paulo, ele é decapitado, Pedro é crucificado, Estevão apedrejado e aí por diante tantos e tantos servos e servas do Senhor que foram mortos, que foram perseguidos até a morte, porque aceitaram Cristo, aceitaram a missão. Agora a pergunta que não cala: eles morreram com paz ou sem paz? Eles morreram com paz. Mas eles não morreram, eles nasceram para a eternidade. Eles deram a vida por Cristo, pela igreja que nascia, para que eu e você, meu irmão, tivéssemos hoje a grande alegria de termos este direito de anunciar Jesus, de podermos proclamar a sua santa palavra. Muitos e muitos morreram para conquistar este direito, esta graça. Mas eu e você, muitas vezes, sem esse contexto de tanta perseguição de morte, nós estamos presos aos nossos medos. Portas trancadas. Quantos de nós que não estamos no contexto que estavam os apóstolos? Aqui os apóstolos estavam sendo perseguidos. Aqui os apóstolos estavam sendo presos e mortos pelas autoridades. E eles estavam de portas trancadas. Mas nós hoje, no nosso contexto, que não estamos sendo perseguidos de mortes por autoridades, seja elas civis ou religiosas, mas no entanto nós estamos presos aos nossos medos. Medo de nos comprometer, medo de entregar a nossa vida ao anúncio do Evangelho, medo de não correspondermos a esta santa palavra, medo de não ser coerente a nossa pregação com a nossa vida. E aí são tantos medos, meus irmãos, que vai nos tirando da missão, que vai nos tirando daquilo que o Senhor quer. E neste medo vem, consequentemente, também a falta da paz. A paz que o Senhor derramou sobre a sua igreja. Por isso, devemos confiar. E é isso que o Senhor vem dizer: felizes os que creem sem ter visto. Quando Tomé diz: meu Senhor e meu Deus, o Senhor diz: crestes porque vistes, Tomé. Mas felizes os que creem sem ter visto. Creia, meu irmão, talvez nesse momento não estamos vendo a ação poderosa de Deus em prol da minha e da sua causa. Talvez nesse momento a turbulência que se levantou veio como que ofuscar os nossos olhos de ver que Deus está presente, agindo nessa e naquela situação. Mas nós não podemos, meus irmãos, nos desanimar, mas confiar e avançar, porque o Senhor diz: felizes os que creem sem ter visto. E aí é o que entendemos o que Paulo diz desta fé expectante. É o que entendemos quando Paulo escreve aos Hebreus, no capítulo 11, de louvarmos a Deus e agradecer a graça que ainda esperamos, na certeza de que Deus, Ele não vai nos deixar na mão, de que Deus não vai nos abandonar em nossa dor.
mas que Ele venha em nosso socorro. Por isso, meus irmãos, confiar e avançar para as águas mais profundas, e que o medo seja erradicado de nós, o medo que nos impede de nos comprometermos, o medo que nos impede de assumirmos o nosso batismo, o nosso mônus, a graça do nosso sacerdócio batismal, a missão que nos foi confiada pelo batismo que recebemos, onde nos foi dado o Espírito Santo com a única missão de nos santificar, para que sejamos agentes no reino de Deus, proclamando e anunciando Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. Por isso você que me escuta e vê neste momento, sim, é você, meu irmão. O Senhor te chamou a ser um soldado, uma soldada, a ser um discípulo e uma discípula no reino prometido, a levar esta palavra a tantas e tantas pessoas necessitadas, que precisam ser libertadas pelo poder desta palavra, porque esta palavra ela tem o poder de curar, de salvar, de libertar, porque ela é palavra de Deus. A mesma palavra que diz, faça-se a luz, e ela foi feita. É esta palavra de Deus presente e viva no nosso meio. E muitas vezes, irmãos, não provamos desta graça da palavra que liberta porque nos falta fé, nos falta confiança. Acreditamos em tantas crendices e tradições humanas e, no entanto, muitas vezes não acreditamos na palavra de Deus que nos fala, que nos exorta, que nos dá a direção, que nos dá a receita de sermos felizes. A palavra de Deus que cura, que salva e que liberta. E o Senhor vem dizer, feliz és tu que crês sem ver. Feliz és tu que crê, ainda quando se espera, mas crê na certeza de que o nosso Deus é um Deus que tudo pode. E é um Deus que Ele tem esse amor, esta disposição. Eu irei, eu o curarei. É isso que o Senhor vem dizendo nos evangelhos anteriores. Eu curo, eu salvo, eu quero que tu sejas curado, eu irei e curarei, diz o Senhor, é Ele que faz, é Ele que realiza, e o único mecanismo que aciona o poder de Deus em nosso socorro e em nosso favor se chama fé. Tenhamos fé, uma fé expectante, uma fé que confia, uma fé que espera. Por isso você, neste momento, que está passando por uma dificuldade, que está sofrendo, saiba, o Senhor, Ele está contigo. O Senhor não te abandona, o Senhor não te abandonou. O Senhor, Ele não é indiferente à sua dor. Meu irmão, minha irmã, pelo amor de Deus, não se deixe vencer pelo desânimo. Não permita sua vida ser deprimida por esta situação. Não, o Senhor não te abandonou. O Senhor está contigo. Sinta a presença de Deus. Sinta a graça de Deus. Sinta esse amor de Deus em tua vida. Sinta. Faça a experiência do Cristo que salva. Faça a experiência do Cristo que cura, do Cristo que liberta. Faça a experiência do Senhor pelo poder de sua palavra. Palavra essa que se dá a cada um de nós. Palavra essa que vem a mim e a você gratuitamente. Você não paga para ter esta palavra que cura, que salva, que liberta, e que todos nós, pela graça e misericórdia de Deus e o testemunho da entrega da vida de tantos mártires, temos acesso a esta palavra. Creia, meu irmão, creia, minha irmã, tenha fé, tenha confiança, não desanime, aguenta firme, só mais um pouco e verás
a glória de Deus. Respondeu-lhe Tomé: meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: crestes porque me viste. Felizes aqueles que creem sem ter visto. Que Jesus nos abençoe, que a Virgem Maria nos envolva com o seu santo manto. Até a próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir. Paz e bem.